Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento do dia 30/9/2024. O cenário que a gente teve hoje foi cenário vendedor, como a gente pode analisar. Na sexta-feira o mercado tenta romper topos aqui, né? Falha nessa média de 200, como a gente pode ver, demonstrando fraqueza dos compradores. Hoje o cenário é mais vendedor do que comprador. No começo do dia, compradores tentaram acelerar o preço, falharam, deixaram esse candle de indecisão, né, doji, levando o preço nessa região de fundo. Nos nossos estudos aqui, a gente tinha deixado essa fibra verde também. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado tinha buscado a retração dessa perna, né, que era essa visão depois desse movimento de baixa. Chegou numa região importante, com média de 200 e tal, a gente sabia que ele teria uma probabilidade, né, de poder buscar a região dessa perna. E foi isso que ele fez hoje, ó. Como a gente pode ver. O mercado ele poderia, sim, continuar o movimento de alta, até tentou aqui, só que fez um fundo mais baixo e veio buscar essa região, podendo vir buscar essa região de Fibo, ou até essa região de fundo e gap, né? No cenário de hoje, esse daqui a gente já estava atento, né? Porque teríamos essa fibra que a gente já estava de olho, que ele falou de romper essa região de 61%, casando com que? Com topos aqui atrás, né? Tinha vários porquê, né? Nos 60 minutos, média de 200, ó, causando, ó, com alvo aqui atrás no diário praticamente média de 20 períodos, né? Nessa região, 15 minutos, o topo mesmo, né? Então hoje, o cenário que o mercado faz hoje na abertura, a gente teria também, né, como a gente pode ver, a gente deixa aqui, teríamos nossa Fibo azul aqui, né, que ela é um parâmetro pra gente. Então a gente sabe que ele quase buscou o alvo, né, que teria dessa perna aqui, que a gente estava analisando o movimento tanto comprador quanto vendedor, né, nessa região. A gente vê que hoje o mercado busca a região praticamente de 50%, né? Olhando nesse cenário. Se a gente fosse olhar aqui, como a gente colocou na Fibo verde agora, ó, ele busca a região de 50%. Então o cenário que a gente teve aqui hoje do mercado, no começo do dia, foi compradores já começam com força nessa região, a gente vê que rompe esse topo, busca alvo de gap, rompe esse microtopo e vai buscar praticamente nessa região, ó, de gap, né? E praticamente na região de Fibo aqui, né? Mas não tem força porque nesse cenário aqui a gente teria duas Fibo, né? E dessa também para a gente poder ver como que o mercado iria sentir esse movimento todo, né? Deixa verde, nível 3. Como a gente pode ver aqui, ó, o mercado nessa região ele não consegue dar continuidade no movimento de compra, confluindo com retração dessa fibra. Nesse momento entra a força vendedora. Como a gente pode ver, do mesmo jeito que o mercado foi subindo nessas microestruturas, ele desceu também, né? Então, após essa falha dos compradores nessa região, aqui também teríamos duas regiões que a gente acreditou que o mercado poderia segurar, né? Vou deixar laranja, não, vou deixar um azul. Ó, quando o mercado faz esse movimento, a gente vê que chega na região de 50%, só que ó, esse outro candle falha, né, de dar continuidade, busca. Aqui o mercado tenta até segurar, a gente vê que ele acelera, rompe, faz o pullback e vem buscar a região de fundo, né?
Então, nesse cenário aqui, como ele fez esse topo mais baixo, e aqui também no micro foi a mesma coisa, a gente vê que o mercado nessa região aqui, ó, ele rompe, novamente aqui ele rompe, acelera para a região de fundo, falha de dar continuidade no fundo, volta para fazer a retração, né, desse movimento. Aqui, se a gente deixar essa fibra verde, a gente vê que ele buscou quase os dois alvos e buscou esse primeiro aqui, ó, né? Desse movimento que o mercado fez de baixo, a partir desse movimento também, aqui também teríamos um espelhamento, ver que o mercado busca o alvo. Nesse movimento que o mercado falha, né, de romper, a gente vê que ele novamente volta na região de 50%, não tem força, tenta romper novamente, e aqui fica aquela briga fazendo topo e fundo mais baixo, né? Só que falhando aqui nessa região. Então, o mercado falha aqui, ó, os vendedores 1, 2, 3 vezes de romper essa região, aí compradores aceleram o preço. Só que nessa região, novamente, o mercado falha, né? Nesse movimento, a gente teria esse cenário para enxergar. Dos vendedores, né? Que era o ponto que o mercado poderia segurar. A gente vê que novamente aqui, ó, trava, né? Nessa região, confluindo com suporte e resistência aqui, né? Sei por quê? Porque se a gente analisar, ele rompe, volta para retestar, ó, briga nessa região, volta para retestar. Quando ele subiu, foi a mesma coisa nessa região no passado, ó. Ó como que ele briga aqui dentro, ó. Então era uma região muito interessante, né? E praticamente a região do topo, como a gente pode ver, região de 51% dessa perna, dessa fibra aqui, ó. Então era uma região muito importante. E nessa perna que ele deu, a gente vê também que confluiu com isso, né? Falhando de romper a média de 200. Após essa falha, entra mais força vendedora, novamente aqui, ó, ele rompe, só que fica brigando aqui, ó, entre suporte e resistência, acelera para o próximo alvo, falha de dar continuidade, e aqui ele vai fazendo em estrutura micro, né, topo e fundo mais baixo, né, ó. A hora que o mercado desce, né, nessa impulsão, ó, aqui tinha uma perna aqui, nesse cenário, ó. Então a gente vê que briga nessa região de 50%, mostrando 2 minutos, ó. Nessa perna, o mercado briga. Aí após romper, ele volta para retestar a região de 50%. Aqui ele falha de dar continuação e fica brigando dentro desse cenário, né? Aqui o mercado trava nessa região. Deixa eu ver o que teria aqui, tal. Ele ficou lá em cima ainda, né? Mas quase buscou essa região, hein? Para analisar, teria, ó. Teria um porquê assim, ó. Deixou quase na região de fundo dessa micro lateralidade, né? Colocando aqui, ó. A gente pode ver que são uma região que o mercado fez pullback para subir, né? Qual o cenário que ele fez aqui, ó. Então aqui é um ponto de parada do preço, como a gente pode ver, né? Então hoje o mercado desce até nessa região, né? Como a gente pode analisar aqui no passado, faz um fundo duplo, mas mesmo assim está em tendência aqui de baixa, né? Aqui também a gente tinha colocado as regiões, né, que o mercado teria para vir em sentido, que seria essa, aqui, como a gente pode ver, essa região principal, ó, que é uma região importante, que se a gente coloca nossa fibra azul, a gente vê que aqui fica na região de 51%, que foi a região que ficou brigando no passado,
a gente vê que vendedores não aceleram nessa região e compradores se mantêm aqui acima, né? Agora, nesse cenário, vamos ver como que ele reage chegando nessa região de fundo novamente. Se tiver mais força, ele vem buscar, acelera, né? Para fechar esse gap, né? É batata, né? E deixa eu só ver aqui, que eu acho que teve uma coisa que eu não prestei atenção, tá? É isso mesmo. Então o cenário que a gente tem aqui é de venda, né, dos vendedores. Eu vou mudar o layout aqui. Então aqui eu deixo nesse cenário, né? Para poder analisar qual que vai ser o ponto de parada do preço, né? Aqui o mercado veio fazendo topos e fundo aqui ainda mais alto. Vamos ver se ele quebra essa estrutura, né? Para quebrar, ele tem que continuar descendo, rompe, faz o reteste, rompe, faz o reteste do mesmo jeito que ele veio subindo, né? Como a gente pode analisar, né? Aqui se a gente analisar o movimento de baixo, ó. Tá vendo? Ele subiu duas e agora que ele tá fazendo um movimento corretivo mais profundo aqui e tal. Então é desse jeito que eu acabo enxergando esses cenários. Vamos ver como ele reage nessa região. Do diário temos alvos mais aqui abaixo, como eu já expliquei. Temos retração dessa perna, né? Para a gente poder ver os pontos de parada do preço, né? Então esse foi o fechamento de hoje, do dia 30/9/2024.